Vamos para Êxodo, capítulo 3, tá? Êxodo, capítulo 3. Não é bem o texto que eu vou pregar, mas eu preciso fazer uma pequena observação sobre esse texto. Êxodo, no capítulo 3. Estão me ouvindo bem? Consegue me dar um retorno melhor aqui? Êxodo 3. Bom, vamos no versículo 1. Quero te chamar a atenção para esse texto, tá bom? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Eu quero chamar a atenção dos irmãos. Nós estamos diante de um mistério da palavra de Deus. A Bíblia contém muitos mistérios. Muitos. A encarnação de Jesus é um mistério. A concepção embrionária de Jesus é um mistério. O nascimento de Jesus é um mistério. A vinda do Espírito Santo é um mistério. A trindade ou a triunidade é um mistério. E nós estamos aqui diante de um mistério no Velho Testamento. Esse aqui não é o primeiro mistério do Velho Testamento, mas é um mistério que eu quero que você abra o seu entendimento. Os judeus passaram batido. A igreja não pode passar batida, porque esse mistério já está revelado. Nós, igreja, já sabemos do que se trata. Olha o que acontece aqui. Moisés apacentava o rebanho do sogro. Esse sogro era sacerdote em Midian. Ele levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor. Quem é que apareceu para Moisés? Esse anjo tem a primeira letra maiúscula ou minúscula? Então é um substantivo próprio. E aqui você tem antes do anjo, a palavra anjo, você tem o artigo definido o. Então não é um anjo, não é mais um anjo, não é qualquer anjo, é o artigo definido, é o anjo, e esse anjo está com letra maiúscula. Então ele é diferente de todos os outros anjos que existem na Bíblia. Quem está entendendo, levanta a mão. Agora, olha o mistério que tem aqui. Eu chamo a igreja para atenção, preste atenção. E apareceu a Moisés o anjo do Senhor. Quem é que apareceu a Moisés? Esse anjo estava em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Quem não sabe, irmão, sarça é uma pequena árvore. É um arbusto, tá? É um arbusto pequeno. E apareceu em uma chama de fogo, em uma sarça. Então, existia uma árvorezinha que pegava fogo. E o anjo do Senhor estava nesse fogo. Quem está entendendo, levanta a mão. Quem é que estava no fogo? E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia. Quem é que entende o que está dizendo?
A sarça pegava fogo e não carbonizava. Você consegue imaginar alguma coisa que pega fogo e não se queima? Você consegue imaginar alguma coisa que pega fogo e não se deteriora? É mais ou menos isso. Eu vou colocar fogo nessa caixa, mas a caixa não queima. Ela pega fogo, mas não queima. Então, de cara, você percebe que é um fogo sobrenatural. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Ok. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Mas como é que Moisés disse se ele estava sozinho? Ele não pode ter dito, porque se a pessoa começar a conversar sozinho, ele está doido, sim ou não? Então Moisés, na verdade, ele não disse, ele pensou. E Deus, ele leu o nosso? Ok. Então preste atenção, é linguagem bíblica. Se você não entender a linguagem bíblica, você não entende a Bíblia. Quando aqui diz assim, e Moisés disse, ele não disse, ele pensou em se virar para lá e ver o que realmente estava acontecendo. Mas antes que ele fizesse tal coisa, e vendo o Senhor, agora preste atenção, quem é que viu? Todas as letras estão maiúsculas na sua Bíblia? Sim ou não? Olha, gente, preste atenção comigo. Todas as letras do Senhor estão maiúsculas na tua Bíblia? Então aí agora, esse Senhor aí é Iavé, Jeová, Adonai, Elohim, El Shaddai, Eloá, Jeová. Então quem é que viu? Ou seja, quem enxergou o pensamento de Moisés? Jeová, Deus Jeová. E vendo Jeová que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Você consegue perceber algo estranho aqui ou não? Quem é que consegue enxergar alguma coisa estranha aqui? Se você não enxergou, não tem problema não, irmão. Os judeus também não enxergaram, não. Testemunha de Jeová também não enxerga. Havia um anjo no meio das chamas. Quando Moisés pensou em virar para lá, Jeová bradou Jeová, ou seja, bradou Deus, a ele do meio, da onde? Quem é que estava no meio do fogo? Quem é que bradou do meio da sarça? E agora? Quem é que estava no fogo? O anjo ou Jeová? O judeu não enxergou, não. Judeu pula isso aqui. Ele fica louquinho. Quem é que estava no fogo? O anjo do Senhor. Mas quem é que bradou do fogo? Deus. Então o anjo do Senhor é? O anjo do Senhor é? Beleza? O anjo do Senhor é Deus? Eu tenho que ler mais 48 passagens para você entender isso. Existem 48 passagens no Velho Testamento falando a mesma coisa. Será que eu vou ter que ler mais 47? Não, não precisa. Pastor, nós já entendemos. Que bom. Agora você vai comigo lá em Êxodo 23. Êxodo 23, versículo 20.
Êxodo 23, 20. E eu vou ler até o versículo 26. E você vai ficar atento. Aqui dentro não pode teclar, aqui dentro não pode olhar WhatsApp, não pode dormir, não pode levantar para beber água, não pode dar soninho gospel, agora não. Tá bom? Então vamos lá. Eis que eu envio o quê? Um anjo. Tudo bem, faltou o artigo definido o, mas o anjo está com letra maiúscula na minha Bíblia, e na sua? Beleza. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Acendeu a luzinha aí? Ou será que só acende em mim? Eu sou elétrico. Vamos lá, 21. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. A voz de quem? Do anjo. E não o provoques, cuidado com ele. Não provoque a ira dele, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. O nome de Deus está nele. Beleza? Mas se negligentemente ouvires, mas se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários, porque o meu irá diante de, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirá, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirá totalmente e quebrará de todo as suas estátuas, e servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Eu vou falar sobre a fidelidade de Deus, é o tema, e eu vou falar como título: Deus é fiel sempre. Você acha que essa palavra tem a ver comigo e com você, sim ou não? Você acha que a palavra de Deus tem prazo de validade, sim ou não? Não. Você acha que o que Deus falou ontem não serve para hoje? Sim. Você acha mesmo que Deus muda o discurso? Deus não muda o seu discurso. O que Ele falou ontem está valendo hoje. Agora, irmão, preste atenção aqui. Igreja, preste atenção. Versículo 25. E servireis ao Senhor. Esse Senhor está com todas as letras maiúsculas? Então vou traduzir. E servireis a Yahvé, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso e a vossa, e eu tirarei do meio de ti as, não haverá alguma que aborte, nem estéril na terra. O número dos teus dias cumprirei. Quantas bênçãos? Olha aqui, ó. Ele vai abençoar o nosso pão, Ele vai abençoar a nossa água, Ele vai tirar a enfermidade, mulher não vai abortar, e não vai ter mulher estéril, e Ele vai te dar muitos anos de vida. Quem quer isso, levante a mão.
vai abençoar a tua água, vai abençoar o teu pão, vai tirar as tuas enfermidades, mulher nenhuma vai abortar, não vai ter problema de útero, a mulher vai dar à luz, não vai ter mulher estéril, e você vai viver os dias na terra que estão programados para você viver. Começando de trás para frente, tem gente que morre antes da hora. Porque se ele vai fazer cumprir o número dos teus dias, significa que tem gente que não cumpre o número de dias. Quem está entendendo, levanta a mão. Pastor, tem gente que morre antes da hora? Tem, quando desobedece a Deus. Ah, mas morreu com 20 anos, morreu num acidente. Ah, morreu com 20 anos no acidente? Sim, ele estava a 220 por hora. Ah, entendi, Jesus levou. Era o dia dele, não era não. Não era o dia dele. Deus, Ele vai fazer cumprir os teus dias aqui na terra. Mulher estéril, Deus está dizendo que vai tirar a tua esterilidade. Mulher que não segura filho. Tem mulher que não segura filho. Tem mulher que quando dá 3 meses de gravidez tem que ficar com a perna para cima. Não segura filho. Ele está dizendo que a mulher vai segurar o filho. Ele está dizendo que a mulher estéril vai dar à luz. Ele está dizendo que doença não vai chegar na tua casa. Ele está dizendo. Se eu estiver forçando aqui, por favor, levanta a mão. Manda eu parar de pregar. Ele está dizendo, olha, eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Agora, irmãos, existem enfermidades que são adquiridas, existem enfermidades que são congênitas e existem enfermidades que são hereditárias. Tem enfermidade que vem na genética da linhagem. Tem enfermidade que você adquire durante a gestação, o desenvolvimento embrionário. E tem enfermidade chamada de congênita. E existe enfermidade que você adquire aqui no dia a dia. Hoje eu estava no local público e eu não sei porque me deu essa neura na hora. E tinha uma moça perto de mim, ela começou a espirrar. E ela começou a espirrar e não parava mais, e eu travei a respiração. Falei, opa, eu já entrei num processo de autodefesa. Eu falei, não, vou respirar aqui não, que o espirro dela está muito feio. Um espirro assim, feio, né? E ela espirrou e eu, vou esperar um pouquinho para respirar, e ela, outro, e eu, Quando eu vi, já estava dando 1 minuto e meio. Falei, vou morrer agora, então vou ter que sair de perto. Sabe por quê, irmãos? Porque tem enfermidade que a gente adquire no dia a dia. Aí eu já lembrei logo das gripes, do porco, do frango, do coronavírus. E fui lembrando dessa família toda. Eu falei, vai que essa moça veio da China, chegou ontem. Então, preste atenção, irmãos. Pastor, como é que eu faço para ser merecedor de tanta bênção? Valia para o judeu, então vale para nós. Sabe como é que você faz? Olha aqui, ó. Eu vou te dar a receita, hein? Vou te dar a receita. Deus enviou um anjo diante de você. Quem é esse anjo? Jesus Cristo. Esse anjo veio antes de você nascer. Quando você nasceu, o anjo já tinha vindo. Mais tarde, esse anjo se revela como Jesus. No Velho Testamento ele é o anjo. No Novo Testamento ele é Yeshua, ou Jesus, ou Jesus, como queira. Então, quando chega no Novo Testamento, ele se revela
o anjo do Senhor então mostra a sua verdadeira face e ele se apresenta num processo de epifania chamado de Jesus. No Velho Testamento nós temos um processo de teofania. Quando Jesus encarna, nós temos epifania. Então, quando Jesus, a Bíblia diz que Deus envia um anjo antes de nós. Eis que envia um anjo diante de ti, para te guardar neste caminho e te leve ao lugar que tenho aparelhado. 21. Guarda-te diante dele. O que você vai ter diante de você? Jesus. Ouve a sua voz. O que Jesus disse? Ouça a minha voz. Em verdade te digo. Ouça a sua voz. Não provoque a sua ira. Por quê? Porque haverá um dia que Jesus vai voltar para julgar. Haverá um dia que Jesus vai voltar para julgar. Não provoque a sua ira, porque não perdoará a vossa rebelião. Qual que é o pecado que não tem perdão? Blasfêmia contra o Espírito Santo ou pecado contra o Espírito Santo? Qual é o pecado contra o Espírito Santo? Rebelião. O que foi que Satanás fez que ele foi expulso do céu? Rebelião. Rebelião é o pecado que não tem perdão. O que é rebelião, pastor? É não receber Jesus como Salvador. O que é rebelião? O que é pecado contra o Espírito Santo? É resistir o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando alguém apresenta Jesus para alguém e a pessoa diz, eu não quero, isso é pecado de rebelião. O pecado de Satanás no céu tem tudo a ver com Jesus. Preste atenção no que eu vou lhe dizer, hein? Ninguém nunca revelou isso, deixa aí. Isso é uma bomba na internet. O pecado de Satanás no céu tem tudo a ver com Jesus. Tudo a ver. Satanás não se conformava em ser apenas um anjo de luz. Ele queria ser a própria luz. Ele não se contentava em ser um filho querubim, um filho ungido, que a Bíblia chama de querubim da guarda ungido. Ele não queria ser um querubim ungido, ele queria ser o ungido do Senhor. E a rebelião de Satanás tem tudo a ver com Jesus. É por isso, irmãos, que o pecado contra o Espírito Santo é o pecado da rebelião. É o pecado de não receber Jesus no coração. É o único pecado que não tem perdão. Quem rejeita Jesus não tem perdão. Satanás rejeitou Jesus lá no céu. Por isso que ele foi expulso do céu. Por que o diabo odeia a igreja? Porque nós somos a criação de Jesus. O problema do diabo não é conosco, é com Jesus. Jesus disse, o mundo me odeia. Mas por que o mundo o odeia? Porque o mundo jaz no... E o maligno domina a mente do mundo. Então o mundo odiava Jesus e odeia Jesus, porque o mundo está impregnado pelo pensamento da rebelião. Então quando eu vejo um rebelde na igreja, eu falo, eu tenho dó. Miriam foi rebelde ou não? Sim ou não? O que aconteceu com ela? Foi expulsa do arraial. Datã e Abirão, foi rebelde sim ou não? O que aconteceu com eles? Foi expulso da comunidade. Ananias e Safira,
Foi rebelde, sim ou não? Morreu, foi expulso da comunidade. Judas foi rebelde, sim ou não? Foi expulso da comunidade. Rebelde, todo rebelde tem que sair. O próprio sistema divino expulsa, vomita o rebelde. Cuidado com rebeldia, irmãos. Cuidado com rebeldia. E a rebeldia, ela pode ser contra Deus, ela pode ser contra as autoridades, ela pode ser contra o pastor, ela pode ser contra pai e mãe, ela pode ser contra tudo. Então a rebeldia, ela é o DNA de Satanás. Cuidado com rebeldia. Cuidado com rebeldia. Então veja bem, guarda-te diante dele. Quem é que está andando com Jesus aqui? Guarda-te diante dele. Anda com retidão diante do Senhor Jesus. Anda reto. O que Deus falou para Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. O que o Senhor quer para você? Perfeição. Então guarda-te diante dele. Ouve a voz de Jesus. Não provoque a sua ira, porque não perdoará a tua rebelião. Se tem alguém aqui nessa noite que aceitou Jesus mais ou menos, decide. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou você é de Jesus ou você não é de Jesus. Não tem como ficar com o pé em duas canoas. Você vai abrir as pernas. Tem que definir o que você é. Se você é de Deus, haja como filho de Deus. Se você não é de Deus, fecha a Bíblia e vai para a luta, meu amigo. Se você não é de Deus, fecha a Bíblia e vai. Agora vai ter um carnaval legal aí, ó. Aproveita e embala agora e mergulha. Então nós temos que definir o que nós queremos. Agora olha só o que o Senhor está dizendo aqui. O meu nome está em Jesus. Versículo 22. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, é com você, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Se você ouvir a voz de Jesus, que é o anjo do Senhor, e você fizer tudo o que ele disser, que aqui agora me fez uma confusão, é outro mistério, porque eu não sei. Olha o que ele diz: mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, é a voz do anjo ou é a voz dele? Quem é que enxergou isso aqui? Olha aqui, olha o nó teológico que dá aqui, ó. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, a voz de quem? Do anjo. É só você acompanhar o raciocínio. Então, se diligentemente ouvires a voz do anjo e fizeres tudo o que eu disser, ao mesmo tempo que Deus manda obedecer o anjo, manda obedecer ele, porque eu e o Pai somos um. Quem está entendendo? Irmão, se vê que vai ficar tonto, fala que eu paro. Porque tem hora que a gente balança. As verdades de Deus, elas mexem conosco. E a Bíblia diz: aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, o teu inimigo é inimigo de Deus agora. Tá bom? O teu adversário é adversário de Deus agora. Agora a tua luta não é tua, é dele. O teu problema não é teu, é dele. Ele comprou a tua briga. Olha o versículo 23. Porque o meu anjo irá diante de ti. Quem está no pacto da obediência, levanta a mão. Quem obedece a Jeová, levanta a mão. Obedece? Segunda-feira, Alessandro, tem um problema do tamanho do mundo para você resolver. Você levantou da cama, entrou no carro, marchou para o problema. Quem chegou primeiro? Jesus.
Ele já está lá te esperando. É o que está dizendo aqui. O anjo vai na frente. Jesus vai na frente. Então não precisa ficar preocupado. Não precisa esmorecer. Porque o meu anjo irá diante de ti. Tá? E te levará aos amorreus, não importa qual é o teu problema. E te levará diante dos heteus, não importa qual é a tua luta. E te levará aos fariseus, não importa qual é a tua dificuldade. E te levará diante dos cananeus, não quero saber o tamanho da tua enfermidade, do teu problema, da tua dívida, do teu problema. Eu os destruirei. Por que quando você sai daqui você não crê no que foi pregado? Por que você sai daqui e duvida, esquece tudo que foi falado? Por que essa palavra tem que voltar vazia para mim? Por que a semana que vem você não dá um testemunho e não glorifica a Deus? Semana que vem dá o testemunho. Conta a bênção. Porque a bênção já está decretada. Você não vai ser abençoado, você já está há 3.500 anos abençoado. Tem 3.500 anos isso aqui. E até hoje está valendo. Pode ficar tranquilo, irmão. Um dia um parente meu, cheguei na cozinha, estava tomando um monte de remédio. Falei, é suicídio. Eu na hora falei, é tentativa de suicídio. Falei, opa, o que é isso? Para que o senhor está tomando esse tanto de remédio? Não é porque vai vencer, eu separei os que vão vencer, eu vou tomar tudo para não perder. Isso aqui não vence, irmão, fica tranquilo. É no conta-gota, mas não vence. Deus vai pingar uma gotinha na tua boca hoje, amanhã Ele pinga outra, e pode ter certeza que uma gota é suficiente. Agora, posso colocar a cereja no bolo? Quem gosta de cereja no bolo, levanta a mão. Quando eu não era diabético, eu era ladrão de cereja. Não sei se vai para o inferno, não sei se roubar cereja dá algum problema, mas eu não podia ver cereja, que eu ia na orelha dela, no talo. De vez em quando eu ainda volto nessas práticas antigas. Só que agora tem que ser escondido da mulher, porque dá problema. Tem que ser escondido dos filhos. Mas olha a cereja do bolo aqui, ó, 24. Não te inclinará diante dos seus deuses. Quais são os deuses? Você sabia que tem gente que o Deus deles é o sexo? Sabia ou não? Sabia ou não? Você sabia que tem pessoas que ele vive, ele anda, ele trabalha, ele pensa, ele dirige, ele passeia. Sexo, 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 o tempo todo. Você sabia que isso é um ídolo? Sim ou não? Sabia que sexo é um ídolo? Você sabia que tem gente que é movido pelo sexo, tem gente que é movido pela vaidade? Você já viu aquela mulher que antes de sair ela volta no espelho umas 5 vezes? Você já viu? Não todas, 99% só, não é muita coisa. Mas ela vai sair, ela volta no espelho. Já viu? Já viu mesmo?
Tem gente que é movido por vaidade. Vaidade é um ídolo. Tem gente que é movido por orgulho. Orgulho é um ídolo. Tem gente que é movido pela mentira. Eu tenho um irmão que ele era mentiroso demais. Eu não aguentava ficar perto dele. Não sei, tem muitos anos que eu não vejo. Foi embora do Brasil. Mas quando ele morava aqui, um dia ele contou uma, e o duro do mentiroso é que ele mente e confirma com você, não é, Antônio? Ele disse que era amigo de um cara muito rico. Eu não posso falar o nome do cidadão aqui, que ele é conhecido na cidade. Há muitos anos atrás ele contou essa. Que ele era muito amigo do fulano, e o fulano tinha um avião. Então, de vez em quando, eles cismavam, e os dois iam almoçar em São Paulo. Nós entrávamos no avião aqui de manhãzinha, almoçava em São Paulo e voltava. Não é, Antônio? Mentira. Conheci um cidadão que ele mentia. E quando foi um dia, ele contou uma lá que eu não dei conta. Ele se comprava pneu de carro, só andava 6.000 quilômetros e trocava os pneus. Falei, como é que é? Não, eu compro um pneu de um carro, eu ando 6.000 quilômetros, jogo fora, compro outro. Chamei ele, o outro foi embora. Vem cá. Para que você fez isso, cara? Isso é mentira. Não, eu minto para não perder o costume. O Deus do cara é a mentira. Mentira é ídolo. Sexo é ídolo. Vaidade, beleza física é ídolo. Dependendo, claro. Tem gente que é bonita igual eu e nem por isso é vaidoso. Mas tem pessoas que são extremamente... Então, o que Deus está falando aqui? Não te inclinará diante dos deuses de quem? Dos ímpios. Isso é coisa de ímpio. Não tem nada a ver conosco. A partir de agora, o que ele está dizendo? Guarda-te diante de Jesus. Olha o versículo 21. Guarda-te diante de Jesus e abandona os ídolos do mundo. Não servirás esses ídolos, não farás conforme essas obras, antes os destruirá totalmente, quebrarás de todas as suas estátuas. Tem gente que tem estátua de orgulho dentro de si. Tem gente que tem estátua sexual dentro de si. Tem gente que tem estátua de vaidade dentro de si. Aprende uma coisa. Tem coisas que é Deus que vai fazer e tem coisas que é você que vai fazer. Deus está falando que vai lutar a tua luta, que vai pelejar a tua peleja, que vai destruir o teu inimigo, mas os ídolos de dentro de você, é você que tem que destruir. Ele não vai entrar dentro do teu coração e quebrar o orgulho, é você que tem que quebrar. Toda vitória tem duas partes lutando, tem você e tem Deus. Toda batalha, Deus está lutando por você e você lutando por Deus. Aí o milagre acontece. Nem farás conforme as obras, quebra todos os ídolos. 25. E servireis ao... Você só consegue servir a Deus quando você destrói ídolos. Sabe qual o Deus que está rolando aí fora? Dinheiro. Tem gente aí, irmão, que só pensa em dinheiro, 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 dinheiro. Você sabia que tem gente aqui em Goiás, aqui em Rio Verde, que não fala outra coisa a não ser milhões, 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 milhões?
Eu conheço uma irmã que ela falou: pastor, os meus patrões só falam em milhões, milhões, milhões. É 15 milhões. Ah, depositei 15 milhões. Ah, depositei 11. Você sacou 3 milhões lá? Eu fico até tonto com um trem desse, que se me mostrar 1 milhão, eu saio correndo, irmão. 1 milhão que eu conheço é uma espiga de milho grande. Você só vai servir a Deus de verdade quando você tirar esses ídolos da sua vida. E servireis ao Senhor quando não existir mais ídolos na sua vida. Por isso que você vai ver Paulo falando assim, ó: o viver para mim é lucro, o morrer é Cristo. Aí você começa a entender, o apóstolo Paulo não tem vaidade mais. Quem conheceu a missionária Marli aqui? Levanta a mão. Quem conheceu a missionária Marli? Tamanho, qual que é o tamanho da missionária Marli? Eu dou 2 dela. Eu não quero ficar muito perto dela, que eu tenho medo de ser confundido com Golias. Porque ela era desse tamanhozinho. Pensa numa mulher corajosa. Eu nunca vi uma mulher corajosa. Ela chegava em Guiné-Bissau, ela pegava um navio, ela viajava 5 horas, navio não, barco, né? Viajava 5 horas de barco. E um dia, conversando com ela, eu falei: Marli, aí você chega em Guiné, pega o barco e vai para a ilha de Bulbaque, e quanto tempo de viagem? Ela falou assim: 5 horas. Eu falei: nossa, Marli, e quantas mulheres vão nessa viagem? Só eu. Falei: quantos homens? Ela: uns 8, 10. Falei: Marli, você não tem medo de viajar? Ela falou: nenhum, Jesus está comigo. E aí um dia, conversando com ela falou assim: pastor, eu não volto para o Brasil mais. Eu só venho ao Brasil passear e levantar recursos para trabalhar lá. Sabe por quê? Eu não dou conta mais de terminar o culto de uma igreja e ir para uma pizzaria. Eu não quero isso para a minha vida mais. Eu quero terminar o culto da igreja que eu estou e abraçar os meus irmãos, os meus fiéis, e ficar 2, 3 horas conversando com eles. Porque lá na África funciona assim. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos que, para servir a Deus de verdade, a gente tem que tirar tudo aquilo que é supérfluo. Nós aqui estamos mal acostumados, porque a gente mal espera o culto acabar para a gente ir para casa, para se envolver com alguma coisa que está tomando o nosso lugar de Deus na nossa vida. Isso aqui é um ídolo, irmãos. Isso se tornou um ídolo na nossa vida. Nós nos tornamos escravos disso aqui. Se você sair de casa sem a Bíblia, você não vai ficar incomodado. Mas se você sair de casa sem o celular, fica faltando alguma coisa. Fica ou não fica? Fala a verdade, irmão, a gente dorme e ele fica do lado. Você não pode perder ele de vista. Tem gente que chega ao disparate de colocar ele para carregar debaixo do travesseiro. Se tornou um ídolo na nossa vida. Isso atrapalha a nossa comunhão. Você sabia que hoje existem milhões e milhões de pessoas que não vêm mais à igreja? Assiste o culto pela internet. Existe pastor que tem 350 mil seguidores. Gente que não pisa em igreja. Acompanha esse pastor pela internet. Arrecada milhões sem pagar 1 centavo de aluguel. Sabia disso? E servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará. Agora preste atenção aqui. Quando é que Deus vai abençoar o seu pão? Quando você se guardar diante de Jesus. Quando é que Deus vai abençoar o seu pão? Quando você ouvir a sua voz. Quando é que Deus vai guardar o seu pão? Quando você não provocar a ira de Jesus. Quando é que Deus vai guardar o seu pão? Quando você abandonar a rebelião. Quando é que Deus vai guardar o seu pão, abençoar o seu pão? Quando você não tiver mais ídolos na sua vida. Quando é que Deus vai abençoar o seu pão? Quando você servir ao Senhor de todo o coração. Fala para mim.
É fácil ser crente? É fácil ser crente? Não é fácil, irmão. Tem gente que fala, não, ser crente é fácil, é uma manha. É nada. Por isso que Paulo fala que ele se esmurra. O tempo todo Paulo se esmurra, porque aquilo que ele não quer, ele faz. E aquilo que ele quer, ele não dá conta de fazer. Queridos, nós vamos ser salvos, é pela graça, porque se depender de nós, vai tudo para o inferno. Não é essa graça satânica que eles estão pregando aí não, viu? Agora eu posso pecar, posso fazer o que eu quiser, eu sou predestinado. Não é isso não. Eu estou falando de gente que luta para ser santo. E a gente nunca consegue ser o que precisa. E aí Deus vai salvar a gente, é pelo amor dEle. Porque nós nunca vamos tirar nota 10. Ser crente não é fácil não. Abandonar o velho homem não é fácil não. Mas é preciso. Tem que lutar. Tem que se esmurrar. Tem que procurar abandonar aquilo que é do mundo. Então, queridos, o Senhor abençoe o teu pão nessa noite. O Senhor abençoe a tua água. Você consegue entender isso? Quantas doenças se adquirem através da água? A gente chega no médico lá, você está com um problema qualquer, o médico não sabe. Quando ele não sabe, ele fala que é virose. Pastor, doutor, o que eu tenho? Virose. Aí ele não sabe como é que você contraiu. Como é que eu contraí? Não, na água. Você já imaginou o quanto de doença que a água transmite? Eu posso falar aqui umas 20. Como biólogo, eu posso falar aqui umas 20 doenças. Quantas doenças você adquire com a comida que você come? Eu vou te dizer que 80% desses cânceres que existem aí é pela comida. Se a gente soubesse o que vai na ração do frango, a gente não comia frango. Então, Deus quer abençoar o pão que você põe na boca para você não contrair um câncer. Deus quer abençoar a água que você bebe para você não contrair uma ameba, para você não contrair uma cólera, para você não contrair uma disenteria, para você não contrair uma malária, sei lá, uma doença, uma protozoose qualquer. Deus, Ele quer abençoar tudo que entra na tua vida e tudo que entra na tua boca. E Ele diz, eu vou tirar de você todas as enfermidades. Que Deus abençoe o teu útero, mulher. Que Deus abençoe a tua hemorragia. Você que é estéril, que o Senhor põe a mão no teu ventre. Um Deus que fez Maria ficar grávida sem homem, Ele é capaz de dar um filho para você com homem. Esse é o nosso Deus. Eu quero deixar essa palavra para você. E outra coisa, Ele vai fazer cumprir os teus dias de vida. O Senhor me fala de gente aqui que está sendo oprimida por Satanás, do tipo que tem medo de morrer. O Senhor me fala aqui. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Por que você não sabe se vai estar vivo? Por que você está com medo de morrer? Por que o diabo está te oprimindo desse jeito? Você vai deitar, você vai dormir, amanhã de manhã você vai acordar. Amém? Para de achar que vai morrer. Para de achar que vai morrer. Isso é opressão maligna. Jesus vai dar para você os anos de vida que você tem que viver. Só obedece. E deixa que o resto Ele faz. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Você recebe essa palavra? Deus é fiel para sempre? Deus é fiel? Deus é fiel. Ele vai cumprir tudo o que prometeu. Deus abençoe sua vida. Deus te guarde, em nome de Jesus.